Saí do prédio e ele beijou-me logo ali, na rua. Foi o meu primeiro beijo. Uma semana depois, já morava com ele. O primeiro homem, o primeiro amor. Parecia um filme onde tudo estava escrito para nós dois. Eu tinha certeza, íamos viver assim, juntos, para sempre. Mas passaram-se 10 anos. Olho para o espelho e vejo uma mulher que não reconheço. Peso a mais, medo de ser tocada, um vazio por dentro. Um corpo que já não me pertence. E só uma pergunta me roía por dentro. Como é que um amor que começou como um conto de fadas se transformou na minha prisão silenciosa? Esta não é uma história sobre um casamento infeliz. É uma história sobre como podemos perder-nos a nós mesmas, mesmo estando ao lado de quem amamos. Vivia como que em piloto automático. Acordava e já havia um vazio dentro de mim. Olhava para o espelho e não reconhecia o meu reflexo. Na minha cabeça soava sempre a mesma palavra, vítima, e de cada vez doía como um corte. Mas depois veio um pensamento, como se viesse das profundezas. E se esta dor não for uma sentença, mas sim uma porta? E se o medo e a mágoa escondem em mim uma força que eu nem suspeitava ter? Quero que ouçam. Isto não é uma história sobre uma mulher derrotada. É um caminho sobre como a escuridão pode ser um ponto de partida. Se sentes que estás presa e a viver a vida de outra pessoa, a seguir encontrarás a chave para ti mesma. Desde pequena que eu era diferente. Enquanto as minhas amigas corriam para encontros, eu ficava em casa a ouvir a minha mãe a preparar o jantar, o óleo a crepitar na frigideira. Achava que o amor verdadeiro era algo raro, que devia ser protegido, não desperdiçado em romances passageiros. Sonhava com um único homem. Acreditava, ele haveria de me encontrar e eu serei só dele. Até nos diários da escola escrevia: "O meu amor será para sempre". Aos 20 anos, atrevi-me a escrever-lhe primeiro. Nunca tinha feito tal coisa. Uma mensagem, apenas uma frase sobre o casaco dele, e foi como se uma fenda se abrisse na minha realidade. A partir desse instante, tudo começou a mudar. Saio do prédio e ele beija-me, sem palavras, sem perguntas. Simplesmente falo com tanta confiança que me fez as pernas tremer. O coração bate na garganta, as mãos tremem e por dentro só penso: é isto, aquilo que sempre esperei. Uma semana depois, já morava com ele. A minha mãe ficou em choque e disse: "Ficaste louca". E eu sorri e respondi: "É o destino". Era virgem, e ele tornou-se o meu primeiro em tudo, no beijo, no toque, na confiança. Fomos mesmo juntos ao médico, porque para mim era algo sagrado, maior do que apenas sexo. E quando aconteceu, foi perfeito, puro, suave, verdadeiro, como se o mundo tivesse parado e nos permitisse ficar só nós dois. Decidimos ter um filho para cimentar o nosso amor. A gravidez correu bem, senti a felicidade e plenitude. Mas depois do parto, algo dentro de mim mudou. Notei que fui ganhando peso, que o reflexo no espelho já não me alegrava e o corpo tornou-se alheio. Todas as noites afogava o estresse em batatas fritas em frente à televisão, pensando: isto é o meu escudo, que ninguém se aproxime demais. Álcool e cigarros? Não, apenas a comida, apenas o seu consolo. Um dia, o meu marido disse-me diretamente: "Descuidaste-te de ti mesma". Eu congelei. O coração apertou-se, um nó ficou na garganta. Nenhum grito, nem lágrimas poderiam doer tanto. Algo dentro de mim partiu-se e percebi que o conto de fadas tinha acabado. O sexo desapareceu. Gradualmente, silenciosamente, como se nunca tivesse existido. Uma noite estendi a mão para ele e ele afastou-me. O coração disparou, a respiração faltou, as lágrimas correram-me pela face. Corri para a rua a tremer, chorei desesperadamente para o vazio, sentindo que ninguém me esperava e ninguém me queria.
O corpo respondeu à dor com mais 1 quilo a mais. Fechei-me em mim. Os amigos deixaram de me ver, deixei de atender chamadas. Nem com a minha filha conseguia criar uma ligação. Quando a trouxemos da maternidade, olhava e pensava: esta criança é mesmo minha? E por dentro tudo se contraía de medo e desespero. Aos 30 anos, fui atingida por uma onda de horror existencial. Todos os dias, mesmo a lavar a louça, pensava: e qual é o sentido? À noite, começaram os pesadelos. Puxava fios infinitos das gengivas, tentava tecer fios de pastilha elástica, tentava agarrar-me a mim mesma, mas algo escapava-se. E depois, o pior pesadelo. Estou na casa de banho, olho para o espelho e os meus olhos ficam negros. Algo estranho, incompreensível entra em mim, enche o corpo de medo e desespero. Grito com uma voz que não é a minha. Estou sob a proteção de Deus. E de repente a luz preenche-me, queimando e purificando ao mesmo tempo. Acordo com uma dor de garganta a tremer por todo o corpo e com a sensação de que cada célula lembra cada segundo do pesadelo. Depois daquele sonho, algo mudou dentro de mim. Saí à rua com lágrimas, cada passo era uma luta. O coração batia descompassado e um nó na garganta. Ouvi a palestra sobre desenvolvimento pessoal e na minha cabeça giravam as palavras: tu podes mudar-te a ti mesma. No espelho, vi-me pela primeira vez a verdadeira eu, não aquela imagem glamurosa, mas uma mulher com um rabo de cavalo desmagelado, com cheiro a alho e com o peso a mais que antes parecia uma maldição. E de repente percebi: este peso é um escudo contra a dor, contra o medo, contra a rejeição. Lentamente, passo a passo, comecei a despertar, a sentir os meus limites e a força que até então se escondia sobre uma camada de medos. Percebi o mais importante: para mudar de vida, primeiro é preciso destruir o medo. Medo da intimidade, medo de ser rejeitada, medo de mostrar a minha verdadeira face. Tomei a decisão, aproximar-me do meu marido, não para receber algo, mas para dar. Dizer simplesmente: quero dar-te prazer, não tens de fazer nada em troca. O coração palpitava, as mãos tremiam, mas foi o meu passo mais assustador e mais importante. Se te reviste nessa história, os teus medos, as tuas mágoas, os teus escudos de peso a mais ou de hábitos, escreve nos comentários: eu escolho a luz. Se acreditas que o amor pode ser reconquistado, começando por você mesma, escreve: eu vou em direção ao medo. Lembra-te, do outro lado do medo está sempre uma nova versão de ti, aquela que é capaz de coragem, intimidade e amor verdadeiro.